Graça e paz, querido. Tudo bem com vocês? Estou aqui passando para trazer uma mensagem para o seu coração. Eu quero falar sobre a vida de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E então decide se apresentar a Moisés e fazer com que Moisés seja o libertador de Israel. Depois você dá uma pesquisada nesse capítulo de número 3 do livro de Êxodo para poder acompanhar aquilo que eu estou falando. Eu quero falar, querido, nesta mensagem a respeito de Moisés. Quem foi Moisés? Um homem que Deus levantou para ser o libertador de Israel. Um homem que Deus levantou para ser o legislador sobre Israel. Alguém que ia estabelecer a lei, alguém que ia dar governo para aquele povo, ia dar destino para aquele povo, ia fazer aquele povo atravessar aquele deserto. Moisés, descendente da tribo de Levi, nasceu numa época em que um faraó que estava reinando naquela época tinha decretado que todo filho homem que nascesse dos hebreus deveria ser morto. Porém, quando a sua mãe, ela viu Moisés, ela decidiu salvar a vida dele. Colocou aquele menino num cesto e colocou à beira do rio, e nós sabemos que a filha de faraó estava se banhando, pegou Moisés, levou para o palácio, depois pediu para que chamasse a própria mãe para cuidar daquela criança, e Moisés foi criado ali naquele palácio como um príncipe, e como um príncipe ele tinha todas as regalias, ele tinha a melhor educação, tinha a melhor comida, tinha a melhor vestimenta, e ali ele passou 40 anos da sua vida naquele palácio. Um dia a Bíblia diz que ele, visitando seus irmãos, ele viu que um egípcio estava maltratando um dos seus irmãos. Moisés então se interfere naquela briga e acaba matando aquele egípcio, e com medo daquilo que o faraó poderia fazer contra a sua vida, a Bíblia diz que ele foge do Egito e ele acaba parando na terra de Midian, onde ele conhece a sua esposa, onde ele conhece o seu sogro, onde ele estabelece a sua família, onde ele tem os seus filhos, aonde ele vira pastor de ovelhas. Então esta já seria a segunda fase da vida de Moisés, porque nós sabemos que ele passou 40 anos no palácio e também passou 40 anos até Êxodo capítulo 3, que é o texto que nós falamos, aonde Deus visita ele e se apresenta para ele. Então, até ali Moisés tinha a idade de 40 anos, e eu quero dizer para você, a princípio, que não importa a idade que você tem, a fase que você está vivendo, aquilo que você já viveu, aquilo que realmente importa na sua vida, é o tempo em que Deus decide se manifestar, porque é nesse tempo que toda a sua experiência, toda a sua bagagem vai ser posta à prova, porque no palácio Moisés tinha tudo, Moisés tinha luxo, Moisés tinha dinheiro, Moisés tinha um nome, Moisés era relevante na sua família, ele também tinha o seu conforto, ele tinha a segurança de receber o seu salário pelo trabalho que ele fazia, ele tinha o descanso da casa, ele tinha os filhos, ele tinha a família, ele tinha aquela segurança. Mas agora Deus estava chamando Moisés para um novo desafio, que era viver dependendo dele. E esse é o maior desafio do ser humano, é quando Deus nos chama a ser dependentes dele. E quando nós temos maturidade e entendimento, nós sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida é feito com um propósito específico, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a vida de Moisés não foi diferente. Moisés nasceu com um propósito específico, viveu para um propósito específico, e ele aceitou viver esse propósito no dia que ele teve um encontro com Deus. E se você teve um encontro com Deus, se você ouviu a palavra do Senhor Jesus e ela queimou no seu coração, eu quero dizer para você, não adianta argumentar. Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele pode usar você, independente de quantos anos você tem, independente de quanto tempo você perdeu lá no mundão, independente de quanto
quanto tempo você perdeu no Egito, independente de quanto tempo você perdeu lá em Midian, eu quero dizer que tudo isso cooperou para que você tivesse um encontro com Deus, porque Moisés, naquele dia ele teve um encontro com Deus. Por que Moisés teve um encontro com Deus? Porque havia a necessidade de um libertador se levantar naquele tempo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de libertadores que vão proclamar o nome de Jesus contra a ideologia, contra a filosofia, contra esse mundo que está podre, que está entregue ao pecado. Deus está levantando libertadores, e eu estou dizendo que pode ser você, porque talvez você não fez nada ainda para cooperar para o propósito de Deus, você não fez nada ainda relevante para o reino de Deus, você está na sua zona de conforto, vivendo no seu apogeu, vivendo as melhores fases da sua vida, você agora só quer descanso. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua casa, Ele quer usar a sua família, Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida, querido. Por que, Janaílson? Porque tem um povo que clama, tem um povo que está clamando pela verdade, tem um povo que está clamando pelo socorro do Senhor, e essa vida está esperando o meu posicionamento. Essas vidas estão esperando o meu posicionamento, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero entrar nesse lugar de dependência, eu quero entrar nesse lugar onde milagres acontecem. Muitos de nós na internet estão cheios de conhecimento, estamos arrotando Bíblia para todos os lados, mas não damos passos de fé para pôr em prática aquilo que nós acreditamos. Ei, deixa eu te dizer algo: a fé, ela não é simplesmente uma ideia, ela é uma ação prática, ela é uma atitude. Por isso, em nome de Jesus, faça a sua vida valer a pena. Levanta desse sofá, levanta desse lugar de conforto e começa a dar passos de fé para que o nome de Jesus seja levantado mais alto no lugar onde você vive. Não importa o ambiente que você vai entrar. Moisés saiu da sua casa para poder entrar no deserto, mas a Bíblia diz que no deserto não faltou alimento. A Bíblia diz que no deserto a sua sandália não envelhecia, a sua roupa não se desgastava. No deserto o mar se abre, no deserto cai alimento do céu, no deserto tem uma nuvem para poder te proteger durante o dia, e de noite tem uma coluna de fogo para te aquecer. No deserto o Senhor está contigo, operando sinais, prodígios e maravilhas, e confirmando aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia, Deus. Querido, dê um passo de fé, dê um passo de fé. Eu não sei se você está vivendo um deserto hoje, mas existem dois tipos de deserto: o deserto que você entra e o deserto que Deus te leva. Talvez você tomou algumas decisões erradas na sua vida e você está vivendo um deserto porque você entrou nele, foi você que procurou esse deserto. Eu quero liberar sobre a tua vida graça e favor de Deus. Eu quero liberar sobre a tua vida graça e favor de Deus. Que a misericórdia do Senhor te arranque deste lugar para te promover para lugares mais altos e melhores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você está vivendo um deserto de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida que não vai faltar nada. Você vai chegar do outro lado. A prova que Deus é contigo, Ele disse assim para Moisés: a prova que eu sou contigo é que você vai lá, você vai arrancar o povo do Egito e você vai voltar para me adorar neste lugar. Você vai voltar nesse monte para celebrar a minha presença, para celebrar a minha ministração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, você vai voltar para o lugar onde foi liberada uma palavra sobre a sua vida, para você testemunhar aquilo que Deus tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra, e não vai ser a palavra que Ele lançou sobre a tua vida que vai cair, porque agindo Deus, quem
quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. A vida de Moisés tem fase, a sua vida também tem fase. Eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão: qual é a fase da vida que você está vivendo? Você pode estar vivendo uma fase de bonança, aonde você tem recurso, aonde você tem nome, aonde você não tem necessidades. Você pode estar vivendo a fase familiar, aonde você tem um bom casamento, aonde você tem bons filhos, aonde você tem um bom trabalho, mas nenhum desses lugares é o lugar que Deus quer que você esteja, porque não se trata do que você está fazendo, se trata do que Deus quer que você faça. A pergunta é: na fase que você está vivendo hoje, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Porque a sua vida, ela tem um propósito diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E que os céus estejam abertos, e que assim como Moisés, que aceitou o desafio de ser um libertador de Israel e marcou a história, você possa aceitar a proposta que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.